Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Miguel, conhecido no meio esotérico como Kahanivar. Estou de volta com os vídeos da série Mistérios Decodificados, que tem como tema principal o Oráculo do Tarô. Sobre o tema de hoje, falarei sobre os tarôs esotéricos, o movimento ocultista e o advento da cartomancia, assuntos importantíssimos que servem de base para os nossos estudos. Antes de começar, lembre-se de contribuir para o desenvolvimento do canal, deixando seu like e principalmente fazendo sua inscrição. E quando a fizer, não se esqueça também de clicar no sininho ao lado. Assim você receberá notificações por e-mail das novas postagens que surgirão em breve. E tem muita novidade chegando por aí, hein? Qualquer dúvida ou questão referente aos assuntos abordados, é só deixar nos comentários abaixo. Terei o imenso prazer de responder assim possível. Também, para quem quiser entrar em contato comigo, deixarei no vídeo e na descrição os meus contatos do WhatsApp e do Facebook. Quando falamos em tarô, logo nos remetemos aos mistérios, ao sagrado e ao espiritual. Hoje em dia é praticamente impossível fazer uma leitura de tarô sem ter conotação com a espiritualidade e com o ocultismo. O que sabemos então é que desde a criação dos tarôs de Marsella, o tarô sofreu uma mudança radical, em meio ao movimento ocultista e o advento da cartomancia. Simplesmente ele passou de um simples jogo de cartas de uso adivinhatório para o uso divinatório. Mas como isso foi possível? Da onde veio essa nova utilidade do tarô? Como a função do tarô mudou de lúdica para o oracular? Como o tarô adivinhatório passou a ser um tarô divinatório? Antes de dar a resposta, se faz necessário compreender ambos os termos, pois eles possuem significados bem distintos. O termo adivinhatório tem conotação com lúdico, próprio das cartas de jogar, pôquer, buraco, canastra, paciência, com a tentativa de adivinhar a resposta, com palpite, com pitaco ou chute. Por outro lado, o termo divinatório é ligado ao sagrado, ao divino, ao espiritual. Então, sabendo disso, como pode o tarô, que tinha uma função lúdica, até a criação dos tarôs de Marsella, se tornar de repente um tarô divinatório? A resposta está no ressurgimento do ocultismo que ocorreu na Europa, mais ou menos entre os anos de 1750 a 1980. É durante este tempo que ocorre a terceira evolução iconográfica, onde as cartas do tarô acabaram evoluindo para novos significados, conceitos e funções, entre as quais a cartomancia popular começou a fazer parte. Ao mesmo tempo em que o tarô, diferente das cartas de jogar da época, tomou um rumo bem diferente, se tornando mais esotérico e sendo utilizado mais para o sentido divinatório, ligando-se naturalmente ao autoconhecimento e ao sagrado. A terceira evolução iconográfica do tarô tem como principal característica o surgimento dos baralhos esotéricos, que foram criados pelos mesmos ocultistas que fizeram parte desse movimento, onde suas ideias transformadoras acabaram reconstruindo uma nova tradição em meio ao que já existia, que seria a tradição esotérica do tarô, também chamada de ocultista ou hermética. Isso tudo pode parecer um pouco confuso, mas vamos por partes. Primeiro, o que temos que entender é que o ocultismo é bem anterior ao surgimento do próprio tarô. Portanto, não se sabe exatamente quando e como surgiu o ocultismo. Por definição bem simples, o ocultismo é o conhecimento oculto ou velado, o qual é sustentado pelas 4 famosas ciências ocultas: magia, alquimia, cabala e astrologia. Qualquer baralho de tarô que durante sua criação tenha sido associado a qualquer uma dessas ciências ocultas é automaticamente classificado como um tarô esotérico.
Essas 4 ciências do ocultismo teriam suas raízes ligadas aos mistérios do Antigo Egito, cujo conhecimento era associado à divindade egípcia Tote, que depois os gregos o denominaram de Hermes, surgindo assim o hermetismo durante o movimento ocultista na Europa. Já durante a Idade Média, principalmente na Península Ibérica, a alquimia floresceu com a chegada dos judeus e muçulmanos. Quanto à Cabala, ela foi incorporada ao judaísmo, que também se proliferou para o mundo todo, chegando na Europa nos séculos XII e XIII. Nesse meio tempo, foram surgindo diversas sociedades secretas e ordens herméticas, na intenção de, além de guardar e proteger esse tipo de conhecimento, criar um sistema de transmissão da sabedoria antiga, através da iniciação aos mistérios. Assim aconteceu com a Ordem dos Cavaleiros Templários, em 1118, logo depois com a maçonaria e por fim com a Ordem Rosa Cruz em 1614. Depois disso tiveram outras mais, que se caso houver necessidade comentarei sobre elas em outra oportunidade. Mas enfim, o que podemos concluir com essa história toda é que uma tradição verdadeira não pode morrer e de repente ressurgir com uma cara nova e com novos dirigentes. Tratando-se do tarô, na realidade existiram somente 2 tradições. A italiana, que seria a mesma tradição milanesa que começou com o tarô Visconti de Modrone em 1441, e a francesa, que seria a mesma tradição de Marsella, que começou com o tarô de Jean Nomblé em 1650. Isso é fato histórico, gente. Não fui eu que inventei. Sobre essas 2 tradições eu falei em detalhes nos meus vídeos anteriores. Quem quiser saber mais, consulte no meu canal os 2 vídeos intitulados de Os Primeiros Baralhos de Tarô e o outro Os Tarôs de Marsella. Também vou deixar na descrição abaixo para vocês acessarem. Continuando, é importante frisar que uma tradição, para continuar existindo, é necessário sempre renová-la, de acordo com a cultura local e a época de sua vigência, senão ela acaba perdendo seguidores e no final acaba se extinguindo. Isso é uma lógica irrefutável. Uma vez morta, não tem como voltar no tempo e modificá-la ao ponto de fazê-la ressurgir das cinzas. E ainda assim, caso isso aconteça, ela se tornaria naturalmente uma nova tradição, com um novo dirigente e novos seguidores, e nunca seria a mesma das épocas anteriores. O que eu quero dizer com isso é que a tradição esotérica relacionada ao tarô nunca existiu. As tradições esotéricas são bem mais antigas que o próprio surgimento do tarô. Como pode então o tarô ser relacionado aos mistérios do Antigo Egito, se na verdade ele surgiu em pleno solo italiano, no século XV? Como é possível reinventar uma tradição milenar, dizendo que ela foi interrompida e depois ressurgiu somente no século XVIII, em meio ao movimento ocultista na Europa? O que realmente aconteceu foi que os próprios ocultistas da época tomaram por base o tradicional tarô de Marsella, o tarô mais difundido na Europa, e o transformaram em um novo tarô, que foi modificado pela inclusão de novos elementos provenientes das ciências ocultas, que seria a magia, a alquimia, a cabala e a astrologia, compreendendo assim as tradições antigas e milenares. Isso fez com que o seu significado, sentido e utilidade também fossem alterados, sendo hoje conhecido e classificado como o tarô esotérico, cujas principais características são novos e amplos significados simbólicos, ou seja, as cartas do tarô ganharam uma nova denominação, passaram a se chamar de arcanos maiores e arcanos menores, cujos significados envolveram novos mistérios. A segunda característica é que o tarô esotérico ganhou um novo sentido, de adivinhatório passou a ser divinatório. E a outra e última característica é que o tarô esotérico também ganhou uma nova utilidade. Serviu principalmente como meio de transmissão do conhecimento iniciático entre os ocultistas. Tudo começou com Gebelin, filho de um pastor protestante que nasceu na Suíça e seguiu os passos de seu pai, sendo também ordenado como pastor em 1754.
Mudou-se para a França em 1762 e nos últimos anos de sua vida foi fortemente influenciado pelo esoterismo, o tanto que acabou sendo iniciado numa loja maçônica em Paris, em 1771. Ele e seu pai eram obcecados por descobrir a língua-mãe, que dela se originaram todas as outras. Acreditavam que a língua primordial poderia estar sob a forma de símbolos, podendo ser talvez os hieróglifos egípcios. Sendo assim, poderiam explicar os diversos mitos conhecidos. A sua maior contribuição foi o mundo primitivo analisado e comparado ao mundo moderno. Uma obra constituída de 9 volumes, trabalho interrompido devido à sua morte em 1784. Nela, Gibelin procurou reconstruir a civilização primeva e apresentou o primeiro ensaio conhecido publicado sobre o tarô, onde descrevia o seu primeiro contato com as cartas, que aconteceu aproximadamente entre os anos de 1773 a 1778, enquanto visitava uma amiga que tinha recém-chegado da Suíça ou da Alemanha, trazendo um novo jogo conhecido como Tarô de Marselha. Enquanto ela jogava, Gibelin olhou para as cartas, interrompeu o jogo e começou sua análise, concluindo em apenas 15 minutos. Ele mesmo descreve parte desta experiência da seguinte maneira: abre aspas. Eu olhei para ele, que seria a carta do mundo, e imediatamente entendi a alegoria. Todos pararam de jogar e foram ver essa maravilhosa carta, onde eu percebi o que eles nunca tinham visto. Cada pessoa me mostra mais uma. Em 15 minutos todo o baralho tinha sido visto, explicado e declarado egípcio. E tal não era uma brincadeira de nossa imaginação, mas sim o produto de associações espontâneas e percepções do baralho com tudo que se conhecia como ideias egípcias. Fecha aspas. Gibelin também afirmou nesse ensaio que a figura do enforcado deveria estar de pé e que realmente descrevia como sendo a virtude da prudência. Alegava que o carro mostrava a figura do deus Osíris em triunfo e que o diabo mostrava Tifon, uma divindade grega associada com o deus egípcio Sete. Disse que a estrela compreendia a estrela Sírius e os 7 planetas tradicionais, e que o julgamento simbolizava a criação do mundo, e o mundo correspondia ao tempo. Além disso, alegava que a ordem correta das cartas deveria ser de trás para frente, começando com o mundo e terminando com a carta do mago. Ele também escreveu que os 4 naipes simbolizavam grupos sociais. O naipe de espadas representava o domínio, a nobreza e militarismo, copas a classe religiosa ou dos sacerdotes, bastões os agricultores e moedas a classe dos comerciantes. Para completar, ele também criou regras para o jogo do tarô. Gibelin também fez uma relação dos trunfos com as letras egípcias e hebraicas e revelou que a tradução egípcia da palavra tarô vem de tar, que significa caminho ou estrada, mais uma palavra ot, que significa rei ou real. Além da teoria da origem egípcia do tarô ser exclusivamente declarada em sua obra, Gibelin ousou dizer que ninguém antes dele percebeu isso, devido às imagens das cartas serem muito comuns. A verdade histórica disso contraria exatamente o que Gibelin diz em sua obra. Tanto na Itália como na França existiram muitos autores renomados e grandes formadores de opiniões, todos eles peritos no hermetismo, na gnose, na cabala, cujas tradições esotéricas eram amplamente difundidas naquela época. Sabendo de tais tradições eram bem mais antigas que o tarô, o que o Gibelin fez? Ele juntou informações provenientes das obras desses verdadeiros ocultistas e, de propósito, associou elementos dessas mesmas tradições esotéricas ao tarô, fazendo com que o próprio tarô se tornasse a sua real fonte de sabedoria antiga. O resultado disso é que Gibelin ficou rico e famoso com suas obras, e a partir de suas declarações, o tarô virou moda em Paris. Todos queriam aprender o tal jogo egípcio, assim como as ciganas,
que, como naquela época elas também eram consideradas de origem egípcia, acabaram entrando na onda e começaram a usar o tarô para a cartomancia. Contudo, de acordo com as obras de Champollion, o pai da egiptologia, sobre as revelações provenientes do estudo da Pedra de Roseta, descobre-se que tudo que Gebelin tinha escrito a respeito do tarô estava absolutamente errado, e que ele jamais poderia se sustentar perante as verdadeiras evidências históricas atuais. Foi constatado que simplesmente não existe a palavra tarô na língua egípcia, muito menos o que supostamente Gebelin disse ter traduzido ou decifrado de alguns hieróglifos. Ou seja, todo o trabalho dele relacionado ao tarô e à língua primeva egípcia estava completamente errado. No entanto, essa teoria de Gebelin se perpetuou por um bom tempo através de um círculo fechado de ocultistas pretensiosos que desejavam, acima de tudo, levar o crédito dessa grande descoberta, que seria a verdadeira origem do tarô e seu real significado. Até mesmo hoje em dia, tem muita gente que acredita fielmente nessa história da origem do tarô ser egípcio. O ocultista francês, mais conhecido como Eteia, que é o seu sobrenome Aliette, escrito ao contrário, foi o responsável pela divulgação de um novo sistema de adivinhação pelas cartas de jogar e também pelo tarô, chamado de cartomancia, cujas regras foram criadas inicialmente por Gebelin. Ele sempre se apresentava como professor de álgebra, chegando a se intitular também como o próprio mestre da cartomancia. Muitos diziam que ele era um ex-peruqueiro da corte francesa e amigo íntimo de Lenormand e de Julie Orsini, ambas famosas cartomantes francesas. Outros contavam que ele não passava de um charlatão. Por outro lado, Eteia acabou se tornando o primeiro cartomante homem profissionalmente reconhecido. A sua primeira publicação a respeito da cartomancia foi Eteia ou a maneira de se recriar com um jogo de cartas. Logo depois, em 1773, Eteia publica outro livro, Eteia ou a única maneira de tirar as cartas. Ambos livros descrevem um sistema de adivinhação que foi especialmente elaborado para jogar com seu primeiro baralho criado, o Petit Eteia, ou seja, o Pequeno Eteia, que por sua vez era uma adaptação dos primeiros baralhos de piquet de origem francesa, de 1535. O Pequeno Eteia era constituído de 33 cartas. O as, as cartas numeradas de 7 a 10, as 3 figuras valete, dama e o rei de cada naipe, e mais uma última carta, chamada de carta branca, a qual era atribuída às questões do próprio consulente. A novidade desse baralho está na inscrição de alguns significados nos 4 lados das próprias cartas, que codifica a leitura e interpretação de acordo com o posicionamento delas durante as diferentes tiragens. Foi a partir dessa metodologia que surgiram os diversos conceitos sobre os duplos significados das cartas, considerando também o posicionamento da carta tida como invertida. Como Eteia estava querendo restaurar as cartas do tarô para o aspecto original, em 1781 lança sua obra mais importante, o Livro de Thoth, ou o grande jogo de 78 cartas de tarô egípcio. Desse baralho restaram poucas cartas em uma coleção particular. Todas elas foram baseadas nos desenhos do tarô de Marsella, que vai do número 1, Eteia em consulta, até o número 78, a loucura. Cada uma das cartas tem múltiplos atributos e são divididas em 3 grupos de significados genéricos. 22 cartas superiores, que seriam os arcanos maiores, equivalentes à natureza da situação do consulente, as 16 cartas medianas, que são as figuras da corte, representantes das pessoas envolvidas naquela situação, e as 40 cartas inferiores, que seriam as cartas numeradas, o restante dos arcanos menores, que simbolizam uma ideia, uma ação ou um sentimento que originam toda a situação do consulente. Para maiores explicações e orientações sobre a metodologia aplicada, o baralho vinha acompanhado de um livro chamado de
Maneira de tirar o grande Eteia ou tarôs egípcios. Nele, Eteia endossa a origem egípcia do tarô inventada por Gebelan e faz a primeira fusão das cartas com a astrologia, incluindo uma metodologia própria de tiragem baseada nas 12 casas do zodíaco. Entre 1783 e 1787, Eteia também publicou em Amsterdã e Paris 5 folhetos intitulados Como se recrear com um jogo de cartas nomeado tarô. Esta obra afirmava que o jogo de tarô era o próprio e legendário livro de Thoth, um texto mágico que precedeu a civilização egípcia, cujas páginas continham o segredo da criação do mundo e o destino da humanidade. Logo em seguida, em 1788, Eteia fundou a primeira associação dedicada à leitura das cartas, a Sociedade dos Intérpretes do Livro de Thoth. Nessa fase egípcia de sua carreira, ele pretendia revelar a chave dos 78 hieróglifos que estão no livro de Thoth, obra de 17 magos descendentes de Mercúrio Thoth, gerada 1828 anos após a criação ou 171 após o dilúvio. Em 1804, um aluno de Eteia conhecido por Duducé publicou uma nova versão, porém completa, intitulado de O Grande Eteia, que pelos historiadores passou a ser chamado de O Grande Eteia II, para não ser confundido com o primeiro. Em 1840, Giulio Orsini produziu um manual todo ilustrado com as 78 cartas do baralho de Duducé, intitulado de O Grande Eteia ou a Arte de Tirar as Cartas e Predizer o Destino. Em 1870, Alois Carabel publica O Grande Eteia III, chamado de O Grande Jogo do Oráculo das Damas, uma reimpressão exata do original do Grande Eteia, com algumas pequenas variações. O estilo das figuras ficou mais medieval. A Prudência, a carta de número 12, tornou-se uma jovem garota, segurando um espelho com uma serpente enrolada em volta do cabo. E a Temperança, a carta de número 10, tornou-se uma mulher segurando um freio de cavalo. Em 2010, a editora Madras publica a versão brasileira do livro de Thoth, acompanhado pelas 78 cartas originais, mas escrevendo os significados divinatórios das lâminas na versão de Giulio Orsini. Apesar de Eteia ter errado feio sobre a origem do tarô, o seu jogo de cartas é, sem dúvida, um marco importante na história do tarô, recomendado a todos os estudantes e para todos os colecionadores de baralhos antigos. Alphonse Louis Constant, francês de origem católica, possuidor de ideias revolucionárias com relação à religião e à metafísica, se tornou ocultista bem mais tarde. Somente em 1852, quando se encontrou com o famoso filósofo e matemático franco-polonês Józef Maria René Wronski, é que despertou o interesse pelo ocultismo e pela magia, mesmo numa época onde a maioria dos europeus letrados tratavam disso com ironia e desprezo. Mesmo assim, passou a estudar magia, e logo começou a adotar um nome hebraizado de Eliphas Levi Zahed. Em 1854, um ano depois que sua esposa o deixou por outro homem, Levi viajou para Londres, na intenção de invocar uma aparição física, o antigo e lendário mago Apolônios de Tiana. Para tanto, depois de muitos dias de preparação, usando vestimentas mágicas, ele entrou sozinho numa sala mobiliada como se fosse um templo, queimou madeiras perfumadas em seu altar e evocou o espírito do mago. Levi disse que repetiu tal operação mais 2 vezes com sucesso. Porém, fique registrado que não houve nenhuma testemunha disso. Tempos depois, Levi lança sua obra mais importante, Dogma e Ritual de Alta Magia. Foi tão popular que teve várias edições conseguintes. Nele, Levi chegou a uma síntese da magia ocidental com a cabala, com o tarô, com a alquimia, com a astrologia e com outras coisas mais. Contudo, Levi acabou falhando em provar as suas teorias por falta de evidências ou registros. Notoriamente fez uma exaltação do tarô em seu livro, o descrevendo como uma verdadeira máquina filosófica e como o oráculo da verdade.
tentando convencer os outros a fazerem o mesmo. Levi foi o responsável por citar pela primeira vez em seu livro os termos arcanos e lâminas, cuja criação foi de seu discípulo, Paul Christian. Também foi o primeiro a corresponder às 10 cartas numeradas de cada naipe com as 10 sefiró, as esferas dos números da árvore cabalística. E ainda dentro da Cabala, ele atribuía as 22 letras hebraicas aos 22 arcanos maiores. Ele também foi o primeiro a corresponder os 4 elementos aos 4 naipes, ficando da seguinte maneira: moedas ao elemento terra, espadas ao elemento fogo, taças à água e bastões ao ar. Muitas das simbologias e denominações descritas por ele influenciaram diretamente no trabalho de diversos autores de tarôs esotéricos até os dias de hoje, como por exemplo, a Lemniscata, que é o símbolo em forma de um 8 deitado. Apareceu sobre a cabeça do mago e da força. A papisa usou a coroa de Hathor, a deusa da maternidade com os chifres de touro e o disco lunar no meio, passando a se chamar de Ísis. A imperatriz passou a ser chamada de Vênus, e o símbolo da lua crescente apareceu sob seus pés. 2 deidades egípcias apareceram na roda da fortuna, o Hermanubis subindo à direita da roda, enquanto o Tifon descia à esquerda da roda. E também um triângulo e um quadrado apareceram no peito da figura da carta da temperança. Embora Levi nunca tenha publicado um baralho de tarô, ele influenciou de maneira significativa os futuros ocultistas e autores de baralhos mais modernos. Em seu livro, Levi exibiu sua versão da 7ª carta do tarô, o Carro de Hermes, arcano que incluía em primeira mão 2 esfinges no lugar dos tradicionais cavalos. Outra ilustração que impactou diretamente nas criações futuras de tarô foi a do Baphomet Mendes, o bode do Sabá, que se tornou modelo para a carta do diabo. Depois da publicação de seu livro, Levi teve uma vida relativamente confortável, escrevendo livros sobre magia e outros aspectos do ocultismo, e oferecendo ainda serviços e trabalhos no âmbito da magia para os seus clientes. A contribuição de Levi para o esoterismo ocidental e o ocultismo moderno foi significativa, causando impacto no tarô e ainda mais na magia. Sem dúvida alguma, Eliphas Levi foi considerado o maior ocultista do século XIX, mesmo com todas as controvérsias causadas por sua maior obra, Dogma e Ritual de Alta Magia. Com toda essa repercussão, tal obra traduzida chegou ao Brasil pela editora Pensamento na década de 90, sendo constantemente publicadas novas edições até os dias de hoje. MacGregor Mathers, iniciado na maçonaria e na Ordem Rosa Cruz, foi um dos grandes ocultistas britânicos da virada do século XIX, mais conhecido como um dos fundadores da mais importante ordem de magia de todos os tempos, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn. Em 1888, quando a Golden Dawn foi recém-fundada, MacGregor Mathers lança o livro O Tarô, seu significado oculto, uso na adivinhação e métodos de jogo. Este livro foi escrito com base nos trabalhos de Levi, Guaita, Eteia e de Gebelin, acrescentando correções que achou necessárias sobre as correspondências dos elementos da Cabala com o tarô. Também escreveu um breve ensaio, O Tarô, um pequeno tratado sobre a leitura das cartas, até hoje publicado e traduzido do francês para o português pela editora Madras. Nesta obra, ele se propõe a dar uma ideia do profundo significado das cartas de tarô e de como ele poderá ser utilizado para fins divinatórios. Ambos trabalhos foram desenvolvidos para o Tarô de Marseille. O próximo ocultista em destaque é mais conhecido por seu pseudônimo, Papi, que significa médico, um nome extraído do Nuctemeron de Apolônios de Tiana, que é um suplemento ao ritual das 12 horas noturnas descrito por Eliphas Levi.
Papy era um célebre médico francês nascido na Espanha, que além de tantas outras coisas foi escritor, conferencista, hipnotizador, cofundador da Ordem Martinista e divulgador no ocultismo. Papy é lembrado principalmente como autor de diversos livros sobre magia, cabala e tarô, e como uma figura proeminente nas várias organizações ocultistas e círculos de espiritualistas e literários parisienses, do final do século XIX e início do século XX. Em 1889, com apenas 24 anos, publicou seu famoso trabalho sobre o Tarô dos Ciganos, o livro mais antigo do mundo. Sendo posteriormente mais lembrado pelo título de O Tarô dos Boêmios, Papy alegava claramente nesta obra que a origem do tarô era o Antigo Egito, assim como todos os seus antecessores ocultistas o fizeram, um engano cultivado desde Gebelã. Ele escreveu, abre aspas, sim, o jogo de cartas chamado tarô, que os ciganos detêm, é a Bíblia das Bíblias. É o livro de Thoth Hermes Trismegisto, o livro de Adão, o livro da revelação primitiva de antigas civilizações. Fecha aspas. Especificou ainda que nele continha uma detalhada e sistemática exposição da cabala, astrologia, numerologia, teogonia, androgonia, cosmogonia e outras mais. Em geral, apresentava suas ideias de maneira dogmática, sem oferecer provas convincentes e nem argumentos lógicos. No entanto, suas ideias tiveram grande repercussão no movimento ocultista durante os séculos XVIII e XIX. Parte do seu livro, Os Arcanos Maiores, foram desenhados por Oswald Wirth, um suíço que futuramente lançaria seu próprio tarô sob uma nova perspectiva. Assim como Eliphas Levi, Papy também fez suas correspondências com o alfabeto hebraico, sendo o principal responsável por apresentar o arcano maior do louco na posição de número 21, em correspondência à letra hebraica Shin. Em sua obra, Papy também apresenta sua visão sobre a prática divinatória pelo tarô, sem muitos detalhes e de maneira bem simplificada sobre o assunto. Acaba indicando essa prática como um agradável passatempo para as senhoras. Em 1909, Papy publicou outro trabalho, o Tarô Divinatório, chave da tiragem das cartas e da sorte, se dedicando mais à adivinação prática do tarô, incluindo um extenso compêndio de significados divinatórios baseados nos precursores da cartomancia, Eteia e seus discípulos. Além disso, grande parte de seu livro continha um baralho completo de tarô ilustrado por Gabriel Gullian. Foi inteiramente desenhado no estilo egípcio, e os arcanos tiveram numerosas correspondências esotéricas, tudo para facilitar a prática divinatória e a discussão filosófica. Papy escreveu diversos outros livros, de um modo geral, sobre o ocultismo. Mas em relação ao tarô, ele se tornou referência principalmente devido à sua obra O Tarô dos Boêmios, o tanto que este livro chegou a ser publicado no Brasil até os dias atuais. O conhecido ocultista e cabalista suíço Oswald Wirth desenhou sua primeira versão dos 22 arcanos maiores em 1889, baseando-se no Tarô de Marsella e em outros jogos do seu tempo, mas introduzindo algumas modificações com base nos escritos de Eliphas Levi. Tais desenhos foram utilizados para ilustrar o livro O Tarô dos Boêmios, de Papy. Logo depois, Wirth redesenhou os arcanos maiores, que só foi publicado mais tarde, em 1927, como ilustrações do seu livro O Tarô dos Imaginários da Idade Média. Para os arcanos maiores, foram atribuídas as 22 letras do alfabeto hebraico, as mesmas que Eliphas Levi e Papy utilizaram. Os arcanos menores, que não foram desenhados por Wirth, foram criados posteriormente com o propósito de imprimir um baralho de tarô completo.
Em 1896, o ocultista René Falconier lança um tarô composto de 22 xilogravuras com motivos egípcios, desenhados por Maurice Wegener, estando junto um livro chamado de As 22 Lâminas Herméticas do Tarô Divinatório, explicando que tais cartas eram uma reconstituição segundo a tradição dos magos do Antigo Egito. Na verdade, Falconier foi diretamente influenciado por Stanislas de Guaita, pensando ser esse o seu verdadeiro trabalho, o da reconstrução dos 22 arcanos maiores completamente de origem egípcia, o que na realidade não era. Em 1901, o Conde de Saint-Germain lança um livro chamado de Astrologia Prática, método simples para calcular horóscopos, a linguagem das estrelas facilmente compreendida, onde foram acrescentados os 56 arcanos menores associados ao trabalho de Falconier e Wegener. A editora Kier de Buenos Aires publica em 1971 pela primeira vez os tarôs egípcios, com títulos espanhóis e com um livreto, também em espanhol, explicando os significados cabalísticos das cartas, que é na verdade uma versão resumida de um trabalho de Iglesias Janeiro. Os arcanos maiores foram totalmente inspirados no tarô de Falconier. Mas a principal e inovadora característica desse trabalho é que as 56 cartas, que seriam os arcanos menores, são numeradas de 23 a 78 e possuem também cenas egípcias em cada carta, assim como está nos arcanos maiores, em vez da simbologia dos números tradicionais de 1 a 10, dos 4 naipes e das 4 figuras da corte, fugindo totalmente do padrão estrutural das cartas. O Ibis Tarot é a obra do artista Joseph Maquinca, publicado pela US Games em 1991. Trata-se de um redesenho baseado nos ensinamentos do livro publicado em 1901, Astrologia Prática, de Conde de Saint-Germain. Ele manteve a estrutura básica da maioria dos baralhos de tarô, mas os nomes e a simbologia refletem totalmente a cultura do Antigo Egito. Os arcanos maiores possuem os seguintes títulos: 1 para o mago, 2 o portão do santuário, 3 Ísis, 4 a pedra cúbica, 5 mestre dos arcanos, 6 os dois caminhos, 7 a carruagem de Osíris, 8 o equilíbrio e a espada, 9 o lampião velado, 10 a esfinge, 11 o leão domesticado, 12 a vítima, 13 a colheita do esqueleto, 14 as duas urnas, 15 Tifon, 16 a torre destruída, 17 a estrela dos magos, 18 o crepúsculo, 19 a luz radiante, 20 a ressurreição da morte, 21 a coroa dos magos e a última carta, de número 22, é a do crocodilo. Quanto aos arcanos menores, as figuras da corte tradicionais rei, rainha, cavaleiro e pajem foram substituídas pelo mestre, mestra, guerreiro e escravo. Cada arcano menor tem o seu próprio número inscrito em algarismos romanos. Arthur Edward Waite, importante ocultista e poeta britânico, nascido nos Estados Unidos, se juntou à artista Pamela Colman Smith, ambos membros da Golden Dawn, para criar um dos baralhos de tarô mais difundidos no mundo, o tarô Rider-Waite. O nome Rider vem da editora William Rider, responsável pela primeira publicação em 1910. Junto ao baralho, acompanhava o livro escrito por Waite, A Chave para o Tarô. Tal criação foi basicamente inspirada no mesmo padrão dos tarôs de Marsella, mas com algumas variações. Devido aos bombardeiros constantes durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, as pranchas originais de produção do baralho infelizmente foram destruídas,
fazendo com que não fosse mais editado até a década de 70, quando a editora US Games comprou seus direitos. Em 1971, o baralho foi restaurado pela US Games e pela AGM Miller, surgindo algumas versões traduzidas e com uma gama maior de cores, como o Universal Weight. Todas essas produções foram devidamente autorizadas pela filha de Weight. Em 1990, a US Games e a editora Rider lançaram a versão mais conhecida como Tarô Universal de Rider-Waite, que era uma cópia fidedigna de um dos primeiros exemplares com as mesmas cores desbotadas e com a mesma caligrafia da artista Pamela Smith. Neste modelo, como a principal referência sempre foi o Tarô de Marselha, algumas alterações providenciais foram feitas. Na Carta do Louco, o Waite acrescentou o número 0, fazendo com que sua posição fosse anterior ao primeiro arcano, o Mago. Na mesma carta, a figura do Louco se volta para a esquerda, ao invés da direita, como ocorre no tradicional Tarô de Marselha. Esta mudança de posição em direção das figuras aparece em vários outros arcanos. Ainda falando sobre o Louco, na versão de Waite, o personagem passa de um clássico peregrino ou brincalhão para a condição de um desorientado à beira de um precipício, se tornando referência para as diversas cópias e reinvenções contemporâneas. Na Carta do Mago, Waite o vestiu como sacerdote e deixou sobre a sua mesa somente os símbolos dos 4 naipes. O bastão, que no Tarô de Marselha estava em sua mão esquerda, passou para a direita. Este tipo de inversão também ocorreu em outros arcanos. A Lemniscata, símbolo do infinito, ideia originária de Eliphas Levi, substituiu o chapéu do Tarô de Marselha. O mesmo foi feito na Carta da Força. Na Carta da Papisa, Waite retirou a conotação católica, intitulando de a Grande Sacerdotisa. As ideias de Levi, como a coroa de Hathor, substitui a mitra do Tarô de Marselha. Em ambos os lados, também acrescentou 2 colunas do Templo de Salomão, com as iniciais de Jaquim e Boaz. E aos seus pés, a lua, como símbolo do feminino e também fazendo uma correlação astrológica do próprio arcano. Na Carta da Imperatriz, além de uma nova paisagem, um riacho, um bosque, uma plantação de trigo, que expressa os atributos de fertilidade e geração, a figura aparece no estado de gravidez. Em seu escudo, ao invés da águia, foi colocado o símbolo de Vênus, representação do feminino. Na Carta do Imperador, a figura está sentada num trono adornado com cabeças de carneiro, correspondendo ao signo de Áries. Na Carta do Papa, assim como na Papisa, o arcano perdeu seu antigo título para o Hierofante. O resto permanece fiel ao Tarô de Marselha, com algumas pequenas variações. Na Carta do Enamorado, as figuras passam a ser representadas por Adão e Eva no Jardim do Éden. Na Carta do Carro, a mudança mais significativa é a substituição dos cavalos por esfinges, ideia originária do carro de Hermes de Levi. Na Carta da Justiça, Waite fez uma alteração na numeração, causando uma séria deturpação do sistema do tarô clássico. Ele inverteu a posição estrutural do arcano 8 pela posição do arcano 11, a força. Tal modificação era originária da doutrina da Golden Dawn, onde os arcanos maiores do tarô foram associados às 22 letras hebraicas e aos 22 caminhos da árvore da vida cabalística, de tal maneira que as posições dos arcanos 8 e 11 ficaram invertidas. Na Carta do Eremita, a única alteração é a cabeça da figura inclinada para baixo, dando um sentido de interiorização ou depressão. Na Carta da Roda da Fortuna, ao centro, pairando entre as nuvens, vemos a roda de Ezequiel, tal como foi desenhada por Eliphas Levi. Em sua inscrição, as letras T, A, R, O de tarô foram associadas a símbolos astrológicos e as letras hebraicas do Tetragramaton Yod, Re, Vo, Re, um dos nomes sagrados de Deus. Ao redor da roda foram posicionados 3 seres alegóricos, uma esfinge, uma serpente e um demônio.
Nos 4 cantos da carta foram posicionados os 4 animais herméticos: a águia, o homem divino, touro e o leão, também correspondentes às letras Iod e Revorê do Tetragramaton. Na carta do enforcado, ocorre uma mudança de título para o homem pendurado, ou simplesmente o pendurado. Na carta da morte, passou a ter seu título escrito na carta, e a figura se apresenta montada em um cavalo, representando um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A morte também carrega consigo a bandeira com a imagem de uma rosa branca, representando o fim da Guerra das Rosas, pela coroa inglesa no século XV, com o casamento de Henry Tudor com a Elizabeth de York, dando início a uma nova dinastia real, a dinastia de Tudor, onde a rosa branca virou o seu símbolo. Ainda no cenário da carta aparece ao fundo o sol nascendo no horizonte, indicando que a vida se renova continuamente. Na carta da Casa de Deus, mudou apenas o título para a Torre. Na Carta do Sol foi resgatada uma representação de tarôs mais antigos que o de Marsella, onde se via uma criança nua montada em um cavalo, símbolo da pureza e alegria. Com relação aos arcanos menores, a estrutura dos 4 naipes permanece a mesma em relação ao tarô de Marsella. Porém, a correspondência dos naipes aos 4 elementos sugerido por Levi muda somente as correspondências dos naipes espadas e paus, invertendo-se os elementos fogo e ar associados, ficando da seguinte maneira: moedas à terra, indicando o aspecto material, espadas ao ar, relacionado ao aspecto mental, taças à água, correspondendo ao aspecto afetivo ou sentimental, e bastões ao fogo, equivalente ao aspecto espiritual ou intuitivo. Essa inversão dos 2 elementos, fogo e ar, ocorreu devido aos ensinamentos magísticos da Golden Dawn, a ordem a qual Waite e Pamela Smith pertenciam. Com relação às cartas dos números de As a 10, Waite e Pamela Smith resolveram ilustrar com figuras em cena, como se observa nos arcanos maiores, expressando assim um significado mais específico para cada arcano maior. Estudos comprovam que tais arcanos menores são adaptações derivadas do antigo tarô Solabusca. Apesar de não se tratar propriamente de uma inovação, o baralho de Rider-Waite teve um impacto revolucionário, se tornando um novo modelo de tarô esotérico do século XX. Agora vou apresentar a vocês o que é, na minha opinião, o maior ocultista de todos os tempos, o russo Gregory Otonovich Mebius, mais conhecido no meio esotérico como Geon Mebius, ou simplesmente Gon, cuja única imagem disponível dele vou ficar devendo, pois é protegida por direitos autorais. Ele foi um homem de cultura excepcional e de grandes poderes ocultos. Foi também professor de matemática e de francês. Foi chefe da maçonaria, do martinismo e da Rosa Cruz da Rússia, bem como fundador e dirigente da Escola Iniciática do Esoterismo Ocidental. Em 1912, Geon Mebius autorizou os alunos a publicar uma parte de suas aulas, referente às lições sobre os 22 arcanos maiores do tarô. O livro foi lançado numa edição muito limitada, com o título de Curso de Enciclopédia do Ocultismo, que não demorou muito para ser esgotada.
Esta primeira obra não teve ilustrações dos arcanos maiores que pudessem ser consideradas próprias ou exclusivas de sua escola. No final de 1917, devido à Revolução Comunista, a escola de GeoMebs tornou-se clandestina, continuando a funcionar normalmente. Em 1926, devido à imprudência de um dos alunos, a escola foi invadida pelas autoridades soviéticas. Os documentos achados foram destruídos e aqueles que estavam ligados à escola foram presos. GeoMebs foi deportado para uma prisão isolada nas Ilhas Solovetsky, no Mar Branco, onde acabou morrendo alguns anos mais tarde. Mas nem tudo estava perdido. Tempos depois, em 1937, o Centro de Ocultismo Russo de Xangai reedita o curso de Enciclopédia do Ocultismo, com as mesmas anotações dos discípulos de GeoMebs, referente ao curso que ele ministrou em São Petersburgo, entre os anos 1911 e 1912, com a adição de ilustrações de um artista desconhecido. Essas representações dos arcanos maiores, impressas em cor azul, estão nessa edição acompanhadas de uma descrição que ressalta todos os detalhes, merecendo uma atenção especial. Remanescentes da escola de GeoMebs conseguiram se reunir no Brasil e acabaram reconfigurando os manuscritos salvos do curso de Enciclopédia do Ocultismo em 2 livros, os Arcanos Maiores do Tarô e os Arcanos Menores do Tarô. Tais livros foram traduzidos por Martha Petcher e publicados pela editora Pensamento em 1988. As ilustrações descritas e impressas na edição de Xangai, infelizmente não aparecem nesta versão brasileira. Pela aparente semelhança entre os desenhos, alguns historiadores consideram que as ilustrações que aparecem no livro de GeoMebs, da versão de Xangai de 1937, foram baseadas nos desenhos de um outro tarô russo, produzido pelo artista Vassili Mishustin, antes da Revolução Comunista, no início da década de 20. Mauni Sadhu é o pseudônimo de Dmitry Sadowski, um ocultista de origem polonesa prussiana que publicou em 1962 um livro intitulado de O Tarô, um curso contemporâneo sobre a quintessência do ocultismo hermético, que na verdade consiste na compilação e tradução das palestras de GeoMebs. Neste livro, as ilustrações dos arcanos maiores são de autoria de Eva Lucas. Em 1993, a editora Siciliano publica a versão brasileira intitulada de O Tarô, Manual Prático do Ocultismo, sendo que neste livro não contém as ilustrações do original. No início dos anos 80, o ocultista armênio Shiin Yorimyan, em associação com a artista Suzana Ayvazyan, criou um tarô baseado nos estudos de GeoMebs. Este baralho foi publicado pela Enigma com o título de Tarô Cabalístico de Gon, em 2001, em pequena escala, e depois reeditado em 2003. Atualmente está fora de catálogo. A estrutura do baralho segue o mesmo padrão clássico da maioria dos tarôs esotéricos. A cada carta se percebe correspondências com a astrologia, cabala, magia e alquimia, fazendo com que este seja extremamente completo e rodeado de simbolismo, necessitando muito conhecimento para a devida leitura e interpretação dos arcanos. Nos arcanos maiores, ao redor da imagem central de cada carta, contém o título principal e mais 3, correspondendo aos 3 níveis de entendimento ou planos da teogonia, androgonia e cosmogonia, proposto por Papi. Enfim, chegamos ao último ocultista importante e famoso dessa fase evolutiva do tarô, Aleister Crowley. Ele foi uma figura que exerceu todas as atividades pelas quais ficou conhecido: alpinismo, poesia, jogador de xadrez, sexo e magia. Crowley se tornou membro da Golden Dawn e em 1898 foi iniciado pelo líder da ordem, MacGregor Mathers. Foi responsável pela criação da doutrina ou filosofia de Telema, fundamentada nos textos sagrados do Livro da Lei, transmitidos através de uma série de rituais de invocação de uma entidade identificada como Aiuas,
dizendo ser um dos ministros da divindade egípcia Horus. Foi também cofundador da Argentum Astrum, a Ordem da Estrela de Prata, onde assumiu seu título mais famoso, a Grande Besta, ou simplesmente como Mestre Therion. Tempos mais tarde, liderou a Otua, Ordo Templi Orientis, ordem que sustentava ser detentora do conhecimento que pertencia aos legendários Cavaleiros Templários. Em 1937, Crowley se juntou a Lady Harris, uma artista britânica, para dar andamento no seu projeto inicial de preparação do tarô de Thoth, que levou em torno de 6 anos para ser concluído. Em 1938, Lady Harris se tornou discípula de Crowley, se iniciando também na Otua. Somente em 1944 que o tarô de Crowley e Harris foi publicado pela Otua britânica, como o livro de Thoth, através de uma edição limitada em 200 cópias. Depois disso, a próxima edição ocorreu só em 1968, quando foi publicada uma versão pirata conhecida como Sangreal on Color Tarot, limitada em 250 cópias, que foi impresso em apenas 2 cores, azul na parte frontal e vermelho atrás. Estas são as cartas do tarô de Thoth mais raras que existem. Em 1969, foi também publicada a primeira versão colorida do tarô de Thoth, pela editora Samuel Weiser. Em 1978, foi publicada uma nova edição com novos recursos pela US Games, com um baralho impresso em 3 tamanhos. O baralho que possui os 3 magos foi inicialmente publicado pela A.G. Miller, em 1986, na caixa azul. Posteriormente, outras edições também foram lançadas, inclusive como peças a mais para colecionadores, deixando a escolha do comprador qual mago poderia ser utilizado. Contudo, Crowley rejeitou o mago que apresentava um macaco Kaf, também conhecido como babuíno de Thoth, dizendo que tal simbologia estava muito explícita para ser passada ao público. Desde a época de Eliphas Levi, os Atautes, nome dado por Crowley aos 22 arcanos maiores, são vinculados aos 22 caminhos da Árvore da Vida, dentro da Cabala judaica, e geralmente relacionado com o Sefer Yetzirah, o livro da criação. No baralho de Crowley, as diferenças são grandes em relação aos baralhos tradicionais. Contudo, seu maior parâmetro foi extraído do livro T, elaborado pelo seu mestre de iniciação, MacGregor Mathers. Segundo estes escritos, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, seria equivalente à carta do louco, de valor 0, e não à carta do mago, de valor 1, como muitos consideravam. Crowley reestruturou todo o sistema já estabelecido ao apresentar as suas lâminas, começando com a gravação da letra Aleph na carta do louco. Além disso, o tarô de Thoth foi o primeiro baralho que trouxe as 3 letras mães ligadas aos 3 elementos primordiais, ar, água e fogo, junto com as 7 letras duplas e as 12 letras simples do alfabeto hebraico, tudo gravado em todas as cartas referente aos Atautes. Ainda sobre os Atautes, Crowley alterou propositalmente o título de algumas cartas, como a carta número 8, a da Justiça, passou a ser chamada de Ajustamento. A Roda da Fortuna ficou somente como Fortuna, que quer dizer sorte. A Carta da Força ganhou um novo título, Luxúria. A Temperança virou Arte. O Julgamento ficou com o título de O Aeon, que significa a eternidade. E por último, a carta de número 21, o Mundo, foi renomeado de o Universo. Com relação às figuras da corte, os personagens tradicionais, reis, rainhas, cavaleiros e valetes, foram substituídos respectivamente pelos cavaleiros, rainhas, príncipes e princesas. Além disso, Crowley substituiu o termo moedas ou ouros por discos, fazendo uma alusão aos antigos sacerdotes amonitas, ou filhos de Amon, que viam o disco como fonte original de todos os deuses. A inversão dos elementos fogo e ar atribuídos respectivamente aos naipes de bastões e espadas permanece a mesma adotada no tarô de Rider-Waite.
Por enquanto é só, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo da série Mistérios Decodificados, o Oráculo do Tarô. No próximo vídeo vou apresentar a vocês a quarta e última evolução iconográfica do tarô. Falarei sobre os baralhos de tarô temáticos, aqueles que não têm vínculo algum com o esoterismo, mas que têm base em algum tema ou assunto específico. Aguardem!